Olá, meus amores, tudo jóia? Vamos trabalhar mais um tema hoje. E isso daqui é um dos palpites, é um dos temas que eu digo assim, tem que estudar. Tem que estudar, tem que buscar conhecimento sobre essa temática, que é a questão, do incentivo à leitura no seio familiar. Hoje, a gente conhece a metodologia, ou talvez não, por meio da literacia familiar, que é tanto divulgada nos programas, né, nas mídias, na parte assim da propagação do governo federal. E eu acho super interessante você que vai fazer o Enem saber um pouquinho desse programa, beleza? Então roda a vinheta e vamos nessa! Então, gente, a temática é difusão da prática de literacia familiar para fortalecer a leitura infantil no Brasil. E para a gente poder dar conta dessa temática, a gente vai precisar entender um pouquinho sobre a questão do analfabetismo funcional, além de outras coisas super importantes dentro da situação que gere todo esse conceito de leitura. Veja bem, nunca podemos começar o nosso texto sem olhar os textos motivadores e a frase temática. Você vai encontrar justamente isso já aqui no site, certo? Aqui na plataforma. E você primeiro dá uma olhada, faz uma análise, faz a separação temática para depois você conferir o restante da aula, tá certo? Então vamos lá? Bem, eu coloquei aqui a frase temática e você vai fazer aquelas divisões que você já conhece. Então, a gente tem difusão da prática de literacia familiar para fortalecer a leitura infantil no Brasil. Então, qual seria o eixo temático se a gente fosse trabalhar com essa situação de eixo? Aquela coisa assim, a que pertence? Primeiro, é um problema de ordem social. Segundo, é uma situação em que envolve até os princípios de cidadania, mas, sobretudo, o grande eixo vai ser a área da educação. E também, obviamente, é esse indivíduo que constitui uma família. Os indivíduos, na verdade. Então, olha só. Outra coisa importante é a gente observar que o assunto geral sempre vai ser aquela parte mais ampla. Inclusive, como eu sempre falo, se o INEP colocasse para você fazer uma temática falando sobre leitura infantil, o que é que você iria escrever? Poderia escrever muitas coisas. Então, esse sempre vai ser aquele ponto da onde você parte, lembrando que é a parte ampla. E aí, o INEP ele vai trazer para você um recorte, ele vai trazer uma expectativa daquilo que você deva falar ao longo do seu texto, que no caso, o recorte que a gente observa aqui do tema é a questão da difusão da prática de literacia familiar para fortalecer a questão no Brasil, essa questão no Brasil. E a pergunta que eu faria, na minha interpretação, eu colocaria assim, né? Se é importante difundir a prática de literacia familiar no país, isso não está sendo feito de forma efetiva por quais razões? Então, a partir do momento que você faz essa pergunta, que você questiona, surgem os insights para você encontrar as causas, que é o que a gente vai fazer, delimitando quais serão os argumentos que nós iremos utilizar ao longo do nosso texto, e a partir disso, você tentará guiar o seu leitor para a questão da prova, para a questão do convencimento, tá certo? Então, vamos ver aqui quais são os argumentos que eu vou levantar para vocês. A gente vai ter, por exemplo, falta de acesso ao conhecimento dessa prática. Pois é, você já ouviu falar em literacia familiar? Sua mãe já ouviu falar em literacia familiar? Seus outros familiares, as pessoas que você conhece, já ouviram falar na prática de literacia familiar? É uma boa pergunta. Segundo, famílias com habilidades limitadas de alfabetização, elas têm condições ou elas se sentem capazes? Ou será que não há uma limitação para o emprego dessa didática, para o emprego dessa metodologia, para o emprego dessa prática? Bem, também há ausência de interação entre os responsáveis e a criança. Será que todas as famílias têm aquele tempo, de fato, que eles costumam conversar entre si e agregar conhecimento para essa criança? Vamos ser bem realistas. Vamos pensar numa família em que a mãe e o pai trabalham quase o dia inteiro.
E quando chegam, já é muito tarde. E aí, será que essa criança, ela é estimulada da mesma forma que uma criança que às vezes tem uma condição melhor, que os pais têm um conhecimento melhor? Será? Outra situação são as condições sociais que implicam nessa situação que eu falei ainda há pouco. Condições sociais que limitam o tempo entre a família e a criança. Bem, negligência familiar muitas vezes também parte da própria família, independentemente do valor financeiro que ela possua. Tem muitos pais que têm condições financeiras, mas que não interagem com os seus filhos. Isso equivale também a uma situação de negligência. Fatores socioeconômicos que acho que pesa muito nessa hora. Mesmo que os pais, vamos dizer assim, não possua tempo porque trabalha muito, mas com uma determinada condição social um pouquinho melhor, eles podem, de repente, comprar livros, eles podem dar mais oportunidades, matricular numa escola que realmente incentive essa leitura, mas aí a gente vai levar o pensamento, né, a ineficácia das políticas públicas para o entendimento disso, como também a gente vai levar esse conhecimento, quer dizer, esse conhecimento não, esta responsabilidade para a educação conteudista e alienante. Ou seja, a gente vai alimentar aquela prática de quem tem que educar a criança não são os pais. De quem tem que educar a criança em todos os aspectos é a escola. Quando, na verdade, a gente precisa modificar essa forma de pensar, entendendo que tanto a escola quanto os pais, eles têm que se unir. Tem que se unir para o melhor desenvolvimento dessa infância, dessa criança que venha a ser um futuro leitor, um futuro cidadão. Beleza? Veja aí em tela cheia para vocês observarem tudo. Lembrando que este slide, né, o conjunto dessas apresentações já está no site para vocês. E aí, para a gente abrir o texto, o que a gente pode utilizar? Na abertura do texto, a gente pode trabalhar, sobretudo, olha só, com esses aspectos aqui. Vamos ver em tela cheia? A leitura serve ao propósito de levar o indivíduo a descobrir novos mundos, a interpretar a escrita de forma sistematizada e conclusa. A leitura é essencial para a inserção do ser humano na sociedade. O incentivo à leitura começa muito cedo na infância, onde a criança começa a descobrir o mundo da imaginação e descobertas. O indivíduo que não busca por compreender a escrita se fecha e se torna prisioneiro em si. Entretanto, a leitura é libertadora a partir do momento que ela passa a ser realizada de maneira reflexiva. Veja bem, o tempo todo aqui está se falando leitura, escrita, leitura e texto. Obviamente que a prática da literacia familiar, daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, qual é o intuito do governo, o que fala esse programa, qual é o objetivo do programa. Então, uma coisa super importante que a gente tem que levar em consideração é que você não faz só leitura visual. Existe essa parte, principalmente no início da infância, mas existe também a questão do ouvir, as contações de histórias, mas vai chegar um momento que essa criança ela precisa se deparar com textos escritos também. E, inclusive, escrever sua própria história. Então, a gente precisa entender que a escrita ela vai andar em conjunto, né? Em algum momento da vida, ela vai precisar se deparar com isso. Tendo isso em vista, eu trouxe um aspecto também na história para a gente entender como é que a leitura ela sempre foi importante para a civilização, para o que nós somos hoje. Então vejamos, o livro tem aproximadamente 6.000 anos de história para ser contada. Há 40.000 anos o homem expressava-se através de pinturas nas paredes de cavernas. Durante seu desenvolvimento, o homem foi substituindo a representação visual pela sonora, assim a linguagem foi adquirindo sua verdadeira natureza, que é a oral. A humanidade é possuidora da razão, possibilitando a comunicação e relacionamento com os outros homens. Então, observem. À medida que a gente foi evoluindo historicamente, cognitivamente, a gente foi desenvolvendo esse mecanismo. Então, é super importante porque a gente faz leitura de tudo. Se a gente sai, por exemplo, de nossas casas, se a gente vê um ônibus e ele passa, a gente está vendo o número, a letra para o itinerário. Se a gente passa a ver um outdoor, algo escrito na camisa de alguém, o tempo todo estamos tendo acesso a, vamos dizer assim, ao código da nossa linguagem. Entretanto, será que a gente consegue realmente ler? Será que a gente está inserido em um mundo em que todas as pessoas conseguem decodificar e entender esse código? Então, é super importante a gente levar isso em consideração
tendo em vista a importância dessa leitura, tendo em vista o quanto que a evolução humana se deu também em relação a isso. E aí, a religião e a leitura, outra forma curiosa de você abrir seu texto é mostrar como é que foi, de certa forma, a leitura influenciadora do pensamento social. E neste aspecto, a religião ela ganha muito. A gente vai ver aqui que na história, a era da escrita cuneiforme chegou ao fim com o surgimento da escrita aramaica e com os fenícios entre os séculos X e século 8 a.C., feita a tinta em couro ou papiro. A religião contribuiu significativamente para a história da leitura e para o processo de alfabetização. A escrita foi utilizada como um meio efetivo de preservar e transmitir a sabedoria sagrada. Então, quando a gente para pensar o que, de certa forma, a religião ela se apoderou desse aspecto, né, da importância de preservar a sua cultura, a sua ideologia, que a gente para pensar o quanto também que isso é importante para a gente nos dias atuais, para preservar quem somos, construir a nossa própria história e o que acontece no nosso meio. Então, a gente fazendo essa comparação, dá para a gente fazer essa associação, sim, na nossa redação, mostrando o quanto que esses costumes, o quanto que esse hábito, né, de preservar nossa memória, ela se dá por meio da escrita, como também pelo domínio da leitura. Então, sim, é super importante para o indivíduo. Outra visão dentro da história é a de liberdade. Porque se a gente parar para pensar, a gente vai perceber que os gregos, os romanos, também tinham essa visão. Veja bem, saber ler e escrever para os gregos e romanos significava possuir bases de uma educação adequada para a vida, certo? Educação essa que visava não só ao desenvolvimento das capacidades intelectuais e espirituais, como das aptidões físicas, possibilitando ao cidadão integrar-se efetivamente à sociedade, no caso, a classe dos senhores, dos homens livres. O que eu vejo aqui é o sentido também de que conhecimento é poder. A gente percebe que essa classe de homens livres, essa classe desses homens que, de certa forma, eram senhores, a gente percebe que existe também aí uma questão de ordem, uma questão de hierarquia. Então, veja como as coisas começam a se politizar de tal forma que alguém tem um privilégio, ok? Então, a leitura e a escrita passam a ser restritas e a gente vai chegar a ver isso muito no século, na verdade, no período da Idade Média, né? Em que, de fato, a igreja ela vai se apropriar desse conhecimento e a gente vai perceber que as pessoas, elas passam, de certa forma, a não ter acesso a essa questão da leitura, e a gente vai ter as divisões em pessoas que são extremamente ricas e pessoas que participam do clero. E só elas poderiam dominar isso. As outras eram reles da sociedade, então elas não tinham por que saber do que tinha como arsenal, vamos dizer assim, como conteúdo, como livros que vinham do passado, elas não tinham acesso a nada. Então a gente percebe sim que é um ganho, há um poder por trás disso, certo? Então, ideologicamente, é uma forma de controle, de manipulação. E aí a gente vai ver que com Johann Gutenberg, no final da Idade Média, ele vai criar justamente, certo? Porque assim, a história da leitura ela é muito mais ampla e da escrita também, porque a gente vai ver que na China o papel foi inventado lá, mas lá nos egípcios você fazia o papiro, tinha muitas coisas, mas Gutenberg ele, né, dá um passo inicial, cria a máquina, justamente, certo, do processo de impressão com caráter móvel. Então, a partir deste momento, ele vai ser fabricado, certo, livros, impressões, e isso vai facilitar o acesso a um determinado público também, que no caso são os burgueses. Não é a toda a sociedade ainda, porque de fato teria que se comprar, mas acabava meio que chegando também à classe mais pobre. De toda forma, isso aqui ajudou muito na divulgação de conhecimento. E foi justamente por essa questão que a leitura passou a revolucionar os povos. Inclusive, a gente pode perceber isso na Revolução Francesa. Observe bem, no século XVIII,
com o advento do romantismo literário e das feiras de livros em várias cidades europeias, a prática da leitura tornou-se um hábito realmente popular e com grande impacto na sociedade. Basta dizer que a leitura de panfletos políticos e escritos filosóficos dos iluministas mobilizou em grande parte os burgueses da França à ação revolucionária de 1789, na qual a gente pode perceber que não se tem liberdade, igualdade e fraternidade em uma população em que alguns têm direitos e muitos outros não têm. Então é super importante a gente ter esse olhar atento, esse olhar crítico para fazer essa associação com o Brasil de hoje, beleza? E a leitura no Brasil, ela passa a existir a partir de que momento? Então a gente vai trazendo recuperando o que aconteceu ao longo da história, entendendo a importância da leitura para a civilização, para um povo, e aí a gente vai perceber que a leitura no Brasil continua sendo também destinada a determinadas classes sociais. E aqui, por exemplo, com a vinda da família real ao Brasil, em 1808, perceberemos que as coisas passam, de fato, a se desenvolver, mas em benefício, obviamente, dessa família real, que chega aqui no Brasil não é à toa, né, gente? Ela não chega aqui, ai, meu Deus, eu vou morar no Brasil. O Brasil é lindo, maravilhoso, eu quero morar lá. Ai, país tropical, vai ser o futuro país do futebol do carnaval. É por isso que eu vou para lá. Não, eles chegaram aqui fugidos. E aí que as coisas passam a desenvolver, mas não é para todo mundo, é para uma parte restrita, e para manter esses costumes que eles tinham lá na coroa portuguesa. Então, por essa razão, é que a gente vai ter aqui a inauguração da primeira biblioteca, a gente vai ter escola, mas não é para todo mundo. E isso precisa ficar muito claro, que desde o processo de colonização, desde o período da vinda da família real para cá, para o Brasil, que as coisas elas são bem distintas, socialmente falando, socioeconomicamente falando, beleza? E aí a gente tem esse projeto atual, bem aqui agora, contemporaneidade. O que a gente tem? Literacia familiar. A literacia familiar está sendo abarcada por toda essa, vamos dizer assim, divulgação que o MEC está fazendo, que o MEC está propondo. É um projeto bonito, é um projeto excelente, entretanto, existem falhas que precisam de melhorias. Mas o que é este programa de literacia familiar? É o programa que a gente vai ver aqui em tela cheia agora, Conta Pra Mim, que foi lançado em 2009 e a primeira iniciativa, gente, anota, a primeira iniciativa voltada para a valorização da leitura dentro do ambiente familiar no país. Para você que não sabe, a literacia familiar não é uma coisa nova, não mesmo, certo? Essa prática ela já existe, ela vem, inclusive, muito numa pegada forte americana, né? Uma pegada forte nos Estados Unidos, mas a gente já conhecia isso por outro nome, que era a questão do letramento. Entretanto, não havia essa participação efetiva da família, esse apelo para que a família participasse. E este programa, ele quer, de fato, fazer com que a família se torne tão responsável quanto a escola. Isso é fundamental, isso é excelente. Precisamos, de fato, alertar que a família ela é o berço inicial da sociedade. Então, é super importante. Então, qual é o objetivo do MEC com o programa Literacia Familiar? Vamos ver? O futuro de uma criança começa a ser desenhado no ambiente familiar, principalmente ao longo da primeira infância. Por isso, seguindo os rumos apontados pela Política Nacional de Alfabetização, que é o PNA, o Ministério da Educação lançou o programa Conta Pra Mim, que tem como objetivo a ampla promoção da literacia familiar. Afinal, a aprendizagem da linguagem oral, da leitura e da escrita começa em casa, na convivência entre pais e filhos. Então, se a gente observar bem esse objetivo, de fato, é excelente. E precisa que isso seja reforçado. Mas como é que a gente pode proporcionar isso a todos? A questão da acessibilidade, inclusive, aos conhecimentos, aos livros. Então, a gente precisa começar a parar para pensar nessas situações. E o que é este programa? Vejamos. É interagir, conversar e ler em voz alta com seus filhos. Isso aqui é tudo da cartilha do MEC, viu? É estimulá-los a desenvolver
por meio de estratégias simples e divertidas, 4 habilidades fundamentais: ouvir, falar, ler e escrever. Literacia familiar é se envolver na educação dos filhos, curtindo momentos especiais de afeto, carinho e diversão em família, brincando com livros e palavras. Não é preciso ter muito estudo, materiais caros, nem morar em uma casa toda equipada e espaçosa para praticar a literacia familiar. Ele é acessível a todos. Bastam 2 coisas, você e seu filho. As práticas de literacia familiar podem começar durante a gestação e se estender até o final da adolescência. Pois bem, essas aqui são algumas, vamos dizer assim, algumas direções que a cartilha destinada aos pais traz para os leitores, para as pessoas interessadas. Só que o problema é, quando ele diz assim, que bastam 2 coisas, você e seu filho, eu realmente me questiono se é só isso mesmo. Porque se você diz literacia familiar, por mais que o pai, tudo bem, ele não saiba ler, mas ele faça uma contação de história. Ele não saiba ler, ele fala um pouco da sua vida, da questão assim, daquilo que ele aprendeu com os avós, beleza. Mas vai chegar um momento que essa criança vai crescer, que esse pai realmente ele não tem instrução suficiente para ler livros para os filhos, enfim. Vai chegar um momento que o pai ele vai se sentir incapaz. E principalmente se ele não tiver ali vamos dizer assim, uma equipe, se ele não tiver um apoio de onde ele pode tirar ideias para continuar promovendo o interesse do filho com relação a esse diálogo, o que ele pode conversar, o que ele pode fazer. Então, são necessárias oficinas, né? As oficinas, a possibilidade de oficinas dada pelo próprio MEC em contribuição, vamos dizer assim, em junção com a própria escola. Se você quer que a escola ela progrida, é necessário que você comece também a olhar para essa família e criar esses laços, né? Esses laços que não se restringem só ao professor e aluno, mas que isso possa chegar também à família, à comunidade como um todo, porque aí sim a gente vai conseguir traçar metas, né, de melhoria nesse processo de incentivo à leitura. Em resumo, o que esse programa Conta Pra Mim, ele deseja, primeiro, que essas práticas se ancoram em seus principais eixos: interação verbal, leitura dialogada, narração de histórias, contato com a escrita, atividades diversas como jogar, brincar, passear e motivação. A pergunta que eu vou fazer, isso aqui eu tirei também da cartilha destinada aos pais. Quem vai ter acesso a essa cartilha? Ah, professora, quem sabe ler? Tá, professora, mas o MEC também fez vídeos. Beleza, quem vai ter acesso a esses vídeos? Quem tem acesso à internet? Vocês sabiam que essa cartilha está para download, né? No site. Site, download, vídeos. O que a gente está querendo dizer com isso? Que só quem vai ter acesso é quem conseguir, vamos dizer assim, ter verbas para ter pelo menos um celular e acesso à internet. Já começou a divergência a partir daí. Então, tudo isso está disponível, sim, no MEC, está disponível em vídeo e em PDF. Mas toda família pode ter acesso a esses benefícios? Então, qual a importância? A importância que, de fato, eu não estou tirando o brilho do programa, porque o programa é lindo. Só que a gente precisa pensar em como criar acessibilidade, democratizar esse programa de forma melhor. Veja, especialistas do campo de ciência cognitiva apontam que a primeira infância representa uma janela única de oportunidades para o desenvolvimento das crianças. Se não aproveitada, a fase dificilmente será recuperável, dada a chamada plasticidade do cérebro no período. É tanto que até professores de língua estrangeira, eles incentivam as crianças a aprenderem um novo idioma quando crianças. Por quê? Porque existe realmente essa questão do cognitivo ali, ser mais plástico, aderir e aprender com mais facilidade. Não quer dizer que quando mais velho, a gente não possa aprender as coisas. Eu aprendi francês depois.
Quando eu, assim, aos 20 e poucos anos. Mas tive minhas limitações, minhas dificuldades, obviamente. Quando criança, a gente consegue pegar muito com mais facilidade, dado a essa circunstância cognitiva. E o que a BNCC fala sobre isso? Também é importante a gente entender que a BNCC, que é justamente a Base Nacional Curricular, o que ela traça como método em relação à leitura? O que ela julga importante em relação à leitura? Porque a gente está lidando com dois eixos. Primeiro, a gente precisa desse programa como uma parte incentivadora da leitura. Não esqueça que a parte principal é que esse programa, que na verdade não é o programa, mas a prática da literacia familiar, ajudará a caminhar com esse incentivo à leitura infantil. Entenderam? Não é o programa Conta Pra Mim, mas é a prática da literacia familiar, que inclusive está nesse programa. Vamos lá. O que a BNCC fala sobre a leitura na educação infantil? Vejamos. Os Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento da BNCC prevêem o incentivo à leitura para bebês na creche. Confira um trecho do documento sobre essa prática. Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita. Ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam no contexto familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes e portadores. Na educação infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as crianças conhecem e das curiosidades que deixam transparecer. As crianças contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura. As experiências com a leitura propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação, da ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis, etc., propicia a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de manipulação de livros. Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a escrita que se revelam, inicialmente, em rabiscos e garatúgias, e à medida que vão conhecendo letras, em escritas espontâneas, não convencionais, mas já indicativas da compreensão da escrita como sistema de representação da língua. Então, veja como é complexo, não é uma coisa fácil, certo? A BNCC mesmo mostra que é necessário que o professor ele apresente várias formas de suportes, de gêneros, para que essa criança possa entender como isso é viabilizado para ela no dia a dia. Então, se o pai também não tem esse conhecimento e não tem esse suporte de quem o ajude, não é que ele vai se tornar professor, isso não é o objetivo. Mas o objetivo é, pelo menos, de dar um suporte para que o pai saiba o que pode fazer ou não. Quais tipos de leituras, o que incentivar de acordo com a idade. Então, é algo a se pensar, a se repensar. É um programa que começou. Mas essa prática precisa, de fato, chegar aos lares brasileiros, tá? Aos diversos lares brasileiros. E quais são os dados importantes sobre essa temática? Veja bem. Dados revelam que países que figuram nas melhores posições em rankings que medem não apenas a alfabetização, mas a qualidade da educação como um todo, investem em iniciativas dessa natureza. É o que revela um estudo de Joseph Price, do Departamento de Economia de Bristol University. Faz de conta que eu pronunciei direito. Os resultados indicam que crianças de 3 a 6 anos de idade cujas mães leem para elas pontuam cerca de 33% a mais no teste PPVT, que é um dos testes utilizados nos Estados Unidos, afirma o autor. O investimento em práticas de literacia familiar, além disso, impacta significativamente o desempenho de crianças em testes como o PISA e o PIRLS, eu acho que é isso, o qual o Brasil aderiu em 2019. Então, está na Gazeta do Povo, né, retirado de um estudo chamado Contrastes significativos na experiência cotidiana de crianças norte-americanas.
crianças norte-americanas, que de fato não quer dizer que o porquê está acontecendo lá não pode acontecer aqui. Claro que pode acontecer aqui. Claro que a gente tem que espelhar e buscar alternativas que funcionem. Então a gente percebe que funciona. Entretanto, qual é a realidade americana? Bem, então vamos refletir, vamos nos questionar com relação a isso. E qual é a grande problemática então? Analfabetismo. Vamos ver. A taxa de alfabetização divulgada mais recentemente no Brasil pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística foi baseada na última pesquisa por amostra de domicílios contínua em junho de 2019. O Brasil tem pelo menos 11,3 milhões de pessoas analfabetas com mais de 15 anos. No mundo, mais de 750 milhões permanecem nessa situação. Obviamente que isso não é uma situação só do Brasil. Claro que não é uma característica única, mas tendo em vista essa situação no universo brasileiro, 11 milhões é muita gente que não vai ter acesso a essa prática, a esse benefício, já que é assediado pelo governo e que isso vem sendo difundido nas TVs como um projeto para incentivo à leitura de quem? Da criança de classe média e classe média alta e da criança rica, que já tem isso, que já tem acesso. Bem, alguns conceitos importantes que a gente também precisa entender para que a problemática faça sentido na nossa vida. O que é mesmo analfabetismo? É quando uma pessoa que não conhece o alfabeto, ela não conhece o código. E o analfabetismo funcional é quando ela conhece o código, mas mesmo assim ela não consegue, ela não é capaz, após ler, de compreender o que está ali. E aí a gente vai perceber outro detalhe dessa circunstância, é que o Nordeste brasileiro, o Norte e Nordeste brasileiro, são as duas regiões que menos conseguiu sair dessa situação, gente, dessa situação de analfabetismo, de atingir o marco que se esperava. Olhe, em 2018, apenas 13 estados atingiram a meta de redução do analfabetismo estipulada para o ano 2015. O número baixo contribui para que o Brasil ainda não tenha atingido a meta parcial de reduzir para 6,5% a taxa de analfabetização. A meta final do Plano Nacional de Educação é erradicar o analfabetismo até 2024. E aí a gente está num contexto de pandemia que só, assim, piora tudo, né? Pois é, porque assim, a grande evasão escolar que houve nesse período de pandemia, em que aconteceu em 2020, né? Enfim, o que acontece com essa criança que está largada em casa muitas vezes, e que o pai não tem essa prática, enfim. O que está se passando no universo dessa criança? E quais serão os prejuízos daqui a algum tempo? A literacia nada mais é do que o reconhecimento de que os pais são os primeiros professores de seus filhos. Olha que manchete interessante. Essa ideia não é nenhuma novidade no meio educacional, mas apesar de ser uma tecla bastante batida, implementar a parceria entre pais e professores no processo educacional ainda é um grande desafio. Por que será? A literacia familiar envolve um conjunto de práticas e experiências relacionadas com a linguagem oral, a leitura e a escrita, vivenciados por intermédio dos pais ou responsáveis, que precisam fazer o quê? Interagir, conversar, ler em voz alta com os filhos e estimulá-los a desenvolver a escuta, a fala, a leitura e a escrita. Parece simples, mas para muitos pais isso pode ser bastante complicado. Isso porque é natural que a maioria deles veja a escola como o único pilar responsável pelo desenvolvimento dessas habilidades nas crianças. Esta visão equivocada é muito enraizada na sociedade e, por isso, educar os pais para que eles se sintam capazes de promover a literacia familiar é tão importante. Entendido agora? Entendido como é que funciona a cabecinha de muitos pais? E eles não estão errados, porque na verdade faltou isso para eles. É uma coisa nova. Se a gente quer de fato incentivar a leitura e mudar o quadro do Brasil, a gente precisa começar de dentro de casa. Concordo. Mas como é que isso vai começar?
É a educação que transforma, mas a educação tem que vir e partir primeiro dessa pessoa que vai conviver com essa criança. Então eu fico pensando assim, como poderia, né, o SUS, Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Educação, criar um programa no qual, por exemplo, a mulher grávida, não o processo de que se faz, meu Deus, quando a mulher está grávida, como é? Ai, esqueci o nome. Diógenes, diz o nome. Ultrassom? Não, ultrassom não. É que ela vai fazer um acompanhamento no hospital até ela parir. Ai, meu Deus, ela vai fazer o processo. Acho que você em casa já sabe o nome, não vai deixar eu passar vergonha. Que é a questão que ela vai fazer um acompanhamento na ida ao médico. Pré-natal. Chegou. Pré-natal. Assistência pré-natal. Assistência pré-natal. Obrigada, Diógenes. É isso aí, pré-natal. Gente, desculpa, tá? Somem coisas, assim, pequenas da cabeça dessa pessoa. Pois é, o pré-natal, ele poderia ser agregado já com esse programa, de mostrar como a mulher, o pai, a família pode ser agregadora nesse processo da criação do filho. No incentivo de conversar enquanto se está grávida com a criança, né, que muitos vão dizer feto, enfim. Então é nesse aspecto aí que a gente pode fazer um paralelo, né, um conjunto aí, uma ação conjunta, bem legal. Anota isso daí. Como comprovar os argumentos? Vamos lá? Bem, pontos positivos e negativos quanto ao programa. A gente já vem falando isso o tempo todo, mas eu vou ressaltar. A gente tem essa figura aqui, que é, de fato, a professora que lidera esses estudos. Olha só o que ela diz. Literacia familiar não significa ensinar crianças a ler em casa. Tá vendo que um diz uma coisa, outro diz outra. Vamos lá. A professora de Harvard, Catherine Snow, referência para as políticas de alfabetização do MEC, revela como práticas simples de conversas e brincadeiras podem ser poderosas para ajudar a construir conhecimentos na creche e pré-escola. Catherine entende que a própria expressão literacia familiar, em inglês, literacy at home, é ambígua, já que... Vai ver, eu falei tudo errado. É ambígua, já que a prática não necessariamente envolve o uso de livros ou de outras referências da língua escrita. Sob essa perspectiva, mesmo pais irresponsáveis com baixa escolaridade ou mesmo analfabetos conseguem contribuir para a formação das crianças. Da mesma forma, a ideia diz a pesquisadora, eita, eu emendei tudo, ou mesmo analfabetos conseguem contribuir para a formação das crianças. Da mesma forma, a ideia, diz a pesquisadora, não é que a família assuma responsabilidade pela alfabetização. Diante desse cenário, Catherine sugere diversas atividades que não levem os responsáveis a se tornarem professores de leitura. Conversar e responder às perguntas dos filhos, estimulá-los a planejar uma rota de ônibus ou ajudar a família a preparar uma receita são algumas possibilidades. Tá bom. Ok, mas como é que o pai sabe que isso é literacia familiar? Falta de informação, falta de instrução e falta de incentivo do próprio Ministério da Educação em fazer com que isso ande. Ainda mais num contexto pandêmico, como é que isso vai chegar a outras pessoas? Então, 2024 vai esperar mais um pouquinho, eu acho que não vai sair, não. Renda e escolaridade, que é outro ponto que a gente precisa analisar. Vamos ver? Apesar de os responsáveis pelo programa do MEC garantirem ter como objetivo alcançar famílias fora do padrão de classe média alta, uma das preocupações de especialistas é de que se transfira a responsabilidade pela educação infantil das escolas para as famílias. Há o receio de que o Conta Pra Mim não dialogue com a realidade brasileira. No Brasil, quase 30% da população é analfabeta ou analfabeta funcional, segundo o indicador de analfabetismo funcional INAF, e 1/4 da população vive abaixo da linha de pobreza, de acordo com o IBGE. Gente, parar para pensar um pouco.
A realidade brasileira é uma, o cenário que se construiu em cima desse projeto é outro, a prática da literacia familiar é maravilhoso, mas há muitos desafios a serem vencidos. E é isso que você precisa enxergar dentro dessa frase tema. Obviamente que o tema do Enem pode puxar para a questão de incentivo à leitura, pode falar da questão de como romper com os desafios da alfabetização, do analfabetismo no Brasil. Você pode aproveitar vários argumentos daqui, lembrando no dia da prova do que foi apresentado, tá certo? E aí, ó, eu vou mostrar. Olha bem em tela cheia. Será mesmo que será possível alcançar a todos com esse projeto? Olha bem as características apresentadas. Bem, é uma linguagem que pode gerar, inclusive, exclusão. Estou enxergando, de fato, os pontos positivos e negativos da cartilha, eu li. E aí, ao ler, a me deparar com a cartilha, gente, é completamente pedagógica. A linguagem, ela é muito, assim... Aparentemente, para quem tem costume de ler, tá fácil. É uma linguagem que dá para você entender, mas tem outras pessoas que sentirão dificuldades imensas. Então é super importante a gente perceber que até nisso foi muito excludente. Veja o que diz essa reportagem da Nova Escola. Para Isabel Frade, pesquisadora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Universidade Federal de Minas Gerais, e integrante da Associação Brasileira de Alfabetização, alguns trechos do guia que buscam familiarizar as crianças com o abecedário são complexos demais para quem não tem uma formação pedagógica. O discurso do MEC é baseado em uma visão de neurociência de que quanto mais cedo as crianças desenvolverem habilidades de leitura, mais elas terão sucesso escolar, diz Isabel. Mas da forma como está, é como se o pai virasse professor. Ela critica ainda o material por ser excessivamente baseado na norma culta. É uma visão que desconsidera os estudos sobre as diferenças linguísticas, geracionais, sociais e regionais. Além disso, a gente vai perceber que os materiais que são postos lá, como os livros que incentivam a leitura, enfim, eles não se incorporam à própria cultura brasileira. Ah, Chapeuzinho Vermelho, é isso, aquilo, são aquelas histórias que a gente conhece. Mas, assim, a gente não tem o folclore, a gente não tem a nossa cultura popular, a questão do regionalismo. Então, essas situações acabam meio que afastando. Então, se quer, de fato, atender a todos, é necessário uma abordagem mais ampla, né, que atenda a essas pessoas. E aí eu trouxe a Emília Durkheim, já com um trechinho aqui para a gente dar uma olhada. É como se fosse, certo, um desenvolvimento 1. Já que eu não apresentei uma introdução, nem nada formulado, eu resolvi aqui mostrar como utilizar a Emília Durkheim para fazer a associação com a temática. Vamos ver? A princípio, destaca-se a falta de acesso ao conhecimento sobre como a prática da leitura pode garantir um futuro melhor para as crianças brasileiras. Então, provavelmente, minha tese era sobre falta de acesso, ou seja, sobre o conhecimento do programa, ou sobre o conhecimento da prática de literacia. Em consonância com o sociólogo Emílio Durkheim, o indivíduo só poderá agir na medida em que aprender a conhecer o contexto em que está inserido, bem como buscando saber quais são suas origens e as condições de que dependem. Seguindo esse raciocínio, percebe-se quanto é relevante se aprofundar nas questões culturais, sobretudo quanto à leitura, visto que é o mecanismo mais eficaz do indivíduo conhecer e reconhecer os novos mundos, além da garantia de um senso crítico mais apurado. Em se tratando do desenvolvimento infantil, tal conjuntura ainda é mais relevante, já que se trata da formação do futuro cidadão. Por essa razão, vale salientar o quão é agregador que a família possa participar desse processo, a fim de gerar nos pequenos a aptidão para construir um país melhor em que se reconheça como indivíduos letrados. Ficou cortadinho aqui no final, galerinha, mas, como eu disse, vocês têm acesso a todo esse material que está no site. Além disso, eu trouxe Pierre Bourdieu, justamente para fazer o D2.
Vamos ver como é que ficaria? Além disso, ou você poderia trocar, já que eu falei além do mais, né? Pode ser ademais. As condições financeiras que limitam o tempo entre a família e a criança pode agravar o costume da leitura infantil de se destacar no ambiente familiar. Então, tá vendo que condições financeiras aqui é um ponto forte? É isso que eu quero defender. Aí eu vou começar. Isso porque, consoante a teoria do hábitos, elaborada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, saiu, vírgula, a sociedade possui padrões que são impostos, naturalizados e posteriormente reproduzidos pelos indivíduos. Nesse sentido, nota-se que a maneira como o tecido social se comporta em relação ao letramento infantil faz com que isso reverbere problemas sociais e costumes, quer dizer, o hábito, né, inaceitáveis para o século XXI, visto que o país precisa adotar urgentemente práticas que estimulem as crianças a lerem e se tornarem seres mais críticos de si e do mundo. Todavia, a falta de tempo para que essas famílias possam se dedicar no ambiente doméstico, fruto da desigualdade social, cria discrepâncias entre classes. Desse modo, esse cenário precisa ganhar foco das políticas públicas para que ajude os lares brasileiros a conseguirem, dentro de suas reais necessidades, driblarem esse fator que impossibilita a aquisição de literacia familiar como prática cotidiana. Então, veja bem, deu para perceber aqui a pegada do Pierre Bourdieu, a teoria do hábitos, com o que eu quero trazer, com o que eu quero evidenciar com a questão de falta de prática, falta de costume, essa situação em que ainda se permanece, então ficou muito bem relacionado e é isso que eu espero do seu texto, tá? Então dá para utilizar tanto a Emília Durkheim como o Pierre Bourdieu, coisas que a gente já viram e eu sempre vou mostrar, sempre vou bater na tecla, depende muito do argumento que você está utilizando, ok? Outros filósofos e sociólogos que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar, lembra do Guy Rocher, gente, aquele que eu já trouxe também em outras temáticas, que fala sobre a situação de que o indivíduo deve conhecer a sua própria história, que ele precisa modificar o pensamento o qual ele está inserido. Então, a mudança do pensamento social pode ser falado por meio dele. Além disso, a gente pode utilizar Tuckett Person, sociólogo americano, que fala que a família reproduz o quê? Que ela produz o quê? Máquinas. Máquinas de personalidades. Então, a personalidade que o filho daquela pessoa tem, vem do próprio seu familiar. A gente também pode trabalhar a teoria da tábula rasa de John Locke, né, no qual se começa a imaginar o indivíduo como uma tela em branco, e essa tela em branco vai sendo moldada, vai sendo escrita, vai sendo pintada a partir do momento que ele vai vivendo suas experiências e com o costume que ele tem dentro da sua casa. Para isso, olha só quem eu trouxe. Um argumento de autoridade que é o Bill Gates. Pois é, o cara, o gênio aí da informática, né? Ele traz pra gente, assim, como ele vê o sentido, assim, de sucesso. Como é que ele vê o sentido, vamos dizer, da vida? Ele diz assim, meus filhos terão computadores? Sim. Mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive, sua própria história. Então, não vem com essa de que ler não é importante. Os magnatas, eles quase é raro, não assistem TV. Eles leem e muito, tá certo? Então, se você ainda não está também aproveitando para dizer, se você não está lendo, você está fazendo a coisa errada. Vamos lá. Gente, e agora a gente vai ver outro argumento de autoridade do James Heckman. Heckman, não sei falar, gente. Bem, ele ganhou o Prêmio Nobel da Economia. Olha o que ele diz, é imperativo mudar a maneira como consideramos a educação, já que isso é um eixo da educação. Deveríamos investir no alicerce da preparação para a escola, desde o nascimento até os 5 anos de idade. Então, pegando essa citação, dá para a gente perceber que pessoas que estão no topo, elas veem na educação um sentido de mudança social. Como Benjamin Franklin, que já deixou isso posto. Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. E ainda mais o nosso
querido Paulo Freire. Olha o que ele disse: educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas transformam o mundo. Pois é, se a gente não conseguir transformar o pensamento social de que a educação ela é trivial para essa mudança, porque ela é libertadora, conhecimento é poder, a gente viu ao longo da história isso. Então a gente precisa pensar dessa forma. E Immanuel Kant, ele diz: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Então se a educação também não é nada, não faz nada, se o tipo de educação que ele recebe não converge com, vamos dizer assim, um crescimento individual, então vai ser aquele homem conteudista, né? Aquele homem alienado, é só um mero reprodutor daquilo que ele recebe. Por isso que criar esse sentido, esse incentivo à leitura para o indivíduo desde pequenininho vai fazer com que ele crie um hábito diferenciado do que nós temos hoje, culturalmente falando. E as alusões, além dessas, eu vou trazer aqui, por exemplo, dá para a gente utilizar a Malala, porque a Malala, ela inclusive recebe um tiro em nome da educação, porque ela quer ter o direito de ler, ela quer ter o direito de se educar, né? Então dá para utilizar a Malala, inclusive ela tem um livro autobiográfico que dá para você utilizar. Tem a menina que roubava livros, tá certo? Super interessante, que mostra justamente que num conflito no qual ela estava passando a Segunda Guerra, né, ela percebe que os livros, ela transforma a vida dela, é um transporte, vamos dizer, transporta ela para outros mundos, para outras realidades. Isso alimenta demais a imaginação, inclusive o próprio equilíbrio humano. Além disso, a gente tem Central do Brasil. Quer falar sobre analfabetismo? Central do Brasil, gente, que foi indicada ao Oscar. É um filme que fez 20 anos, no ano de 2019, que ele foi justamente em 99. E é super importante que você, pelo menos, se não assistiu, assista. Tarefa de casa. Muito, muito, muito chocante. Assista, vale a pena. Outro que eu vou deixar aqui, gente, eu chorei assistindo esse filme, que é Mãos Talentosas, que é a história do Ben Carson. Esse carinha que tinha tudo para dar errado, porque, assim, no sentido que eu estou falando, é de ele avançar como ele avançou para ser um grande cirurgião. Na época, sabemos que havia essa questão, né, de preconceito entre negros e brancos nos Estados Unidos, enfim. A mãe dele é analfabeta. Pois é. E certo dia ela vem, né, dentro de casa, depois de um dia de trabalho, ela sente e vê os filhos completamente, né, abestalhados, obcecados pela TV. E o tempo todo lá, assistindo, comendo pipoca, as notas sendo um fracasso. E aí ela entra em desespero, e foi no momento em que ela também passa a trabalhar na casa de uma pessoa que tem uma biblioteca fantástica, enorme, e que ele é professor, né, de universidade, essas coisas, e ela passa a conversar com ele sobre essa questão dos livros, e a partir disso ela vê como aquilo dali mudou a vida dos patrões dela. Então ela passa a obrigar essa mãe analfabeta, preta, vamos dizer assim, abandonada pelo marido, como é que ela percebeu, como ela teve a percepção no universo dela de melhorar a vida dos filhos. Ela obriga as crianças a lerem um livro por semana, ou são 2 livros por semana, uma coisa assim. E eles tinham que contar, toda vez que terminasse de ler o livro, todo o resumo para ela. E isso muda a vida dessas crianças, são os irmãos, né? E profundamente a vida dele. Porque ele cada vez mais vai se dando bem na escola, ele vai traçando caminhos até chegar à universidade. E ele realmente é um fenômeno. E tem uma cena no filme que é muito interessante, que ele chega assim vestido da forma que ele tá, né? E o povo pensa que ele é ou enfermeiro ou maqueiro, alguma coisa. Ele diz: não, sou eu que vou fazer a cirurgia. Então, o preconceito, né, a questão das condições, a questão da etnia vai pesar bastante. E como a gente vem vendo, a leitura, ela libertou. A leitura possibilitou, deu asas. Então, é isso que eu quero que você enxergue, porque isso foi feito quando ele era criança ainda. Conclusão. Trouxe algumas ações para a gente analisar. Vamos ver?
Criação de um espaço específico para a leitura no ambiente familiar entre os membros como um todo. Implantação de uma biblioteca comunitária para que pais possam alugar livros, seja em associações de moradores, seja em bibliotecas itinerantes, até porque, assim, dependendo do lugar onde você mora, aqui no Brasil, é muito difícil ver uma biblioteca, pelo menos na minha cidade a gente só tem algumas bibliotecas, mas assim, não é uma coisa como a gente vê nos filmes. Orientação por meio da escola e oficinas direcionadas pelo MEC para familiares com dificuldades de entender como funciona a prática da literacia familiar, distribuição de kits à família com limitação salarial de livros que sejam propícios ao contexto social para que, aos poucos, crianças possam avançar. Como eu disse, só são algumas sugestões, cabe a você, eu já disse algumas também ao longo da apresentação, cabe a você também tentar buscar as suas alternativas aí para mudar esse problema, tá certo? Espero que tenha gostado, um super beijo e até a próxima!